Gênesis 41, quero ler com você, a partir do verso número 37. Gênesis capítulo 41, a partir do verso número 37. Nós estamos na nossa série de mensagens Supere as Crises e Siga em Frente, baseado na vida de José do Egito, o Zé mais famoso que já existiu. Estamos aprendendo com José do Egito a lidar com crises, a superar as crises e a seguir em frente. Já vimos o José enfrentando uma crise de frustração da família. Já vimos o José lidando com a crise da injustiça. Já vimos José também lidando com a crise do anonimato, da obscuridade. E hoje nós queremos ver como é que José lidou com uma crise chamada prosperidade. Por mais que você não pense, a prosperidade nos coloca em crise. E se a gente não tomar cuidado, a gente prospera e empobrece. O José conseguiu prosperar sem empobrecer. E a gente precisa ver como isso aconteceu. Gênesis 41, a partir do verso de número 37. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura um homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão preparado, tão sábio como você. Você administrará o meu reino, e a tua palavra vai obedecer a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que você. Disse mais Faraó a José: vês que eu te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. E então tirou o Faraó o seu anel de selo da mão e o pôs na mão de José. E o fez vestir roupas de linho fino, e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. E o fez subir numa segunda carruagem, e clamavam diante dele: inclinai-vos. Deste modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou o Faraó. Contudo, sem a tua ordem, ninguém vai levantar a mão ou o pé em toda a terra do Egito. E José chamou o Faraó de Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E percorreu José toda a terra do Egito. E era José da idade de 30 anos, quando ele se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. E nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito, durante os 7 anos, e os guardou na cidade. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim, ajuntou José muito cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Como prosperar sem empobrecer? Vamos orar? Pai querido, pedimos bondosamente que o Senhor fale conosco através da Tua palavra nesta hora, Pai. Reconhecemos as nossas limitações, reconhecemos, ó Deus, as nossas dificuldades, e pedimos, ó Pai, encarecidamente, que o Senhor nos use como instrumento para transmitir aquilo que o Senhor deseja falar ao coração de cada pessoa que está aqui e dessas pessoas incríveis que nos visitam nesta tarde, neste início de noite. Fale conosco bondosamente, nós suplicamos assim, no doce, santo, bendito e precioso nome de Jesus. Amém, amém, amém. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. A vida de José começa a dar uma virada extraordinária. Nas 3 primeiras mensagens nós vimos José só sofrendo durante longos 13 anos. O que mais José fez na sua vida foi lamentar das suas adversidades, foi dar uma olhada nos sofrimentos que fizeram escorrer muitas lágrimas no seu rosto. Dos 17 anos, desde que ele é vendido como escravo no Egito, até os 30 anos, quando se dá essa história aqui, essa parte da história, são 13 anos. 13 anos em que ele viveu experimentando injustiça, experimentando sofrimento, experimentando derramar lágrimas amargas. Mas agora, Deus visitou José. E Deus vai fazer com que a vida de José dê uma virada incrível. Por quê? Porque você sabe a história. O faraó, um determinado dia, tem um sonho.
Ele sonha com 7 vacas gordas, 7 vacas magras. Ele sonha com 7 espigas boas e 7 espigas mirradas. Ele vê essas vacas magras engolindo as vacas gordas. E ele acorda apavorado. Ele reúne todos os seus conselheiros, reúne os magos do Egito, a nação mais importante até então, mais próspera até então. E ninguém consegue dar um significado que traz paz ao seu coração. Nessa hora surge aquele copeiro que o José tinha interpretado um sonho na prisão e que se esqueceu de José. Então ele se lembra e diz para Faraó: Faraó, lá na prisão eu conheci um sujeito, e esse cara tem um espírito divino nele. Eu acho que o senhor deveria ir lá na prisão e trazer esse homem para que ele possa interpretar. Imagine, o rei está tão aflito, ele nem leva em conta que José é um prisioneiro, ele não quer saber da história de José, ele manda José vir à sua presença. O texto diz, nós não lemos para ganhar tempo, que o José, ele tem que fazer a barba, ele toma um banho, show, ele coloca uma roupa bonita e ele se apresenta diante de Faraó. E José faz mais do que ele pede, porque o texto diz que não apenas ele diz o que o sonho significa, como ele dá uma consultoria de graça para o Faraó. Faraó, é o seguinte, vai acontecer 7 anos de muita prosperidade, de muita fartura na colheita, mas vai acontecer também 7 anos de muita escassez. Sabe qual é a solução? A solução é ter um homem competente para fazer gestão em tempos de crise. Se você colocar alguém que ele separe a 5ª parte de tudo que for excedente e guardar, no ano da escassez, nós vamos não apenas ter comida para o Egito, mas nós podemos abençoar outras nações. Olha o que José faz, como José é diferenciado, ele interpreta o sonho e já presta um serviço de consultoria sem nenhuma intenção. Ele é um prisioneiro. E o que faz o Faraó? O Faraó olha para esse homem e diz para os conselheiros: será que a gente vai encontrar alguém mais sábio do que esse homem que interpretou o sonho e me deu esse conselho bom? Será que existe alguém aqui no Egito mais competente do que ele para fazer a gestão nesse tempo de crise? Não existe. E na hora ele vai nomear o José como seu primeiro-ministro. Gente, olha que promoção, de prisioneiro a primeiro-ministro do Egito. Os estudiosos dizem que no Egito, nesse tempo, habitam 7 milhões de pessoas, a nação mais próspera daquele mundo então existente. E José vai governar este povo. E de onde ele vem? Ele vem de uma história de fracasso. Mas agora ele vai começar a prosperar. E como ele vai prosperar? Vocês viram os sinais, os símbolos de prosperidade e poder de José? Olha só, primeiro ele ganha lá, ele foi posto como o 2º na cadeia de comando do governo egípcio. Mas você viu o que o faraó falou? No campo de finanças, ninguém faz nada sem a sua autorização. Isso quer dizer que até ele vai se submeter ao José. No campo da administração da crise, ninguém vai interferir. José vai ser o cara a quem todo mundo vai ter que prestar contas, e ele só vai prestar contas para Faraó. O povo se reúne na praça para escutar na rádio as medidas provisórias que o José vai decretar no Congresso Nacional Egípcio, porque José é o cara. Olha o símbolo de poder. Ele ganha um anel de selo, que é uma espécie de um carimbo. Vinha boleto lá, o José pegava o seu anel, cada carimbada era uma fatura paga, cada carimbada tinha livre acesso. Isso era um sinal, um símbolo de poder e de respeito. Em terceiro lugar, ele vai receber roupas de linho fino. Vocês sabem que no Egito Antigo houve 2 capitais muito famosas, Tebas e Mênfis. Quando José se torna primeiro-ministro, os estilistas de Tebas e de Mênfis, eles começam a fazer as roupas de José e mandam para José. José se transforma num cara extremamente estiloso. Nosso diácono Miro
não está aqui nesse primeiro culto, mas ele se transforma num Miro, um cara elegante. Onde José passa, todo mundo olha, nossa, altos planos aí, meu, esse cara é estiloso, símbolo de poder. Só se veste com linho fino no Egito quem tem prestígio. Ele recebe um colar de ouro. Não é esse colar que você dá banhada a ouro para sua esposa e ela acha que é ouro. É um colar de ouro mesmo. Ele genuíno. E eu gosto desse presente aqui que eu gostaria de ter ganho também. Ele ganha uma carruagem, gente. Mas não é uma carruagem qualquer. É a segunda melhor carruagem do Egito. Uma carruagem turbinada, cavalo 2.0, literalmente falando. Todos os acessórios de luxo, tem DVD, tem internet 5G, banda larga, tem sensor de estacionamento, câmera de ré e freios ABS. Tá bom para você? Para mim estaria ótimo. Ele ganha a segunda carruagem. O texto diz que o faraó diz que quando ele passar, as pessoas têm que se inclinar. Por quê? Porque agora ele tem reconhecimento. Porque agora ele tem admiração das pessoas. Ele ainda não fez nada, mas ele já conquistou tudo isso. Porque José era diferente. Porque a Bíblia diz que em José habitava o Espírito de Deus, da adversidade, da prisão para a prosperidade. O que é mais fácil a gente lidar? Com a dor da adversidade ou com a prosperidade? 10 anos atrás fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos com essa pergunta. A resposta foi incrível. Para cada 100 homens que lidam bem com a adversidade, a gente encontra apenas 10 que lidam bem com a prosperidade. Sabe por quê, gente? Porque a prosperidade pode nos empobrecer. Porque a prosperidade pode nos tornar pessoas pobres. Pobres de caráter. Pobres de essência. Porque o sucesso, o glamour, a fama, a evidência, o holofote pode nos empobrecer. Há muita gente que prospera e perde o caráter. Há muita gente que prospera e empobrece. E isso não aconteceu com José do Egito. E por que não aconteceu com José do Egito? Porque Deus lapidou o caráter de José na adversidade. Porque Deus abençoou, ensinou e fez José se tornar uma pessoa enriquecida em 13 anos de adversidade, de lágrimas. O caráter de José foi forjado nas lágrimas de sofrimento que ele derramou. E quando ele chega lá, quando ele se transforma no homem de confiança de Faraó, quando ele se transforma na pessoa mais importante do Egito naquela época, isso não lhe sobe a cabeça. Ele tem uma esposa, a esposa de José se chama Asenate, e ele foi monógamo, ou seja, ele foi um homem de uma só esposa, porque quando as pessoas começam a prosperar, elas montam um harém. Porque quando um cantor de funk no Brasil faz sucesso, ele troca de esposa umas 8 vezes. Isso não aconteceu com José, porque José sabe prosperar sem empobrecer. Ele é a mesma pessoa, ele tem a mesma humildade que ele tinha quando ele estava na casa de Potifar, como um escravo. A mesma humildade que ele tem quando ele chega a administrar a casa de Potifar. A mesma humildade que ele tem quando ele é um prisioneiro. Ele é a mesma pessoa quando ele se transforma no segundo homem mais poderoso do Egito. Porque ele prospera, mas ele não empobrece. Sabe como é que isso é possível? Porque José, ele seguiu algumas recomendações que hoje nós, quando olhamos para a nossa Bíblia, que José não tinha no seu tempo, nós conseguimos localizar essas recomendações e eu quero compartilhar essas recomendações. Sabe por quê? Porque eu desejo que você encontre prosperidade na sua vida. Não talvez essa prosperidade que você está imaginando de dinheiro no seu bolso,
essa também, mas eu desejo a prosperidade que vem do eterno. Mas eu desejo que você prospere sem empobrecer. E para a gente prosperar sem empobrecer, 5 recomendações são inadiáveis, indispensáveis. Rapidamente eu quero compartilhar. Primeira recomendação é essa daqui: não tenha prosperidade como principal meta nesta vida. Não tenha a prosperidade como uma principal meta na sua vida. Olha o que diz o texto: porém os que querem ficar ricos caem em pecado ao serem tentados e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos. Como Paulo é sábio. Quando a gente começa a prosperar e ter dinheiro e fazer sucesso, os desejos tolos começam a rondar o nosso coração. E quando a gente percebe, esses desejos tolos já nos fizeram afundar no lamaçal do empobrecimento, que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. 1 Timóteo capítulo 6, verso de número 9. O José não tinha como principal alvo na sua vida enriquecer e ter poder. O objetivo de José era amar e honrar a Deus onde ele estivesse e no que ele fizesse. Era funcionário de Potifar, ele quis ser o melhor funcionário para honrar a Deus. Ele era um prisioneiro, ele quis ser o melhor prisioneiro para honrar a Deus. Ele vai ser primeiro-ministro, mas a visão dele é viver uma vida como primeiro-ministro, que faça Deus sorrir. Essa é a sua missão. Quando nós vivemos para prosperar, quando nós vivemos para ganhar dinheiro, e fazemos isto como uma meta, um fim em si mesmo, achando que é o dinheiro que vai calar um senso que a gente tem de completude, de sermos pessoas inteiras e completas, nós vamos cair do cavalo, como dizia minha avó. Nós vamos experimentar frustração. O dinheiro, a prosperidade, o sucesso não nos trará o senso de significado. A Bíblia nos ensina que senso de significado só Jesus Cristo pode nos dar. Sem Jesus seremos pessoas vazias. Por isso a gente precisa colocar essa meta de honrar a Deus em primeiro lugar na nossa vida e fazer disso nosso alvo. E quando nós fazemos isso, temos isso como nosso alvo, a prosperidade chegará, a paz interior chegará. Essa coisa da gente deitar no travesseiro e dormir tranquilo vai acontecer para nós, como consequência dessa minha meta principal, que é viver para fazer Deus sorrir. Se você viver para prosperar, você vai viver sempre correndo o risco de empobrecer. Sempre. Sempre. Porque dinheiro sem a sujeição a Deus em primeiro lugar não nos trará felicidade. Pode trazer momentos felizes sim, mas não nos trará felicidade com F maiúsculo. Pense nisso. Pense nisso. Segunda recomendação importante: não confie nem se apegue à sua prosperidade. Não confie e nem se apegue à sua prosperidade. Olha o que nos ensina o apóstolo Paulo, 1 Timóteo capítulo 6, verso 17: aos que têm riqueza neste mundo, ordene que não sejam orgulhosos e que não ponham a sua esperança nessas riquezas, pois elas não dão segurança nenhuma. Que eles ponham a sua esperança em Deus, que nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer. Não podemos confiar, meus irmãos, no dinheiro, nas riquezas, nos bens que a gente pode adquirir. Não podemos confiar na prosperidade que a gente pode ter, porque a prosperidade ela pode ser extremamente ilusória e ela pode ser passageira. Quantas pessoas na crise de 2009, na crise de 2017, que tinham aplicações na bolsa, foram dormir ricos e acordaram miseráveis, pobres, porque um negócio deu errado, porque uma aplicação perdeu o seu valor. As riquezas elas são muito ilusórias. Jesus conta a história de um fazendeiro muito rico que tinha um problema na vida dele. O problema desse fazendeiro é o seguinte: ele ia fazer até uma
consulta lá com um coach financeiro, porque o grande problema da vida dele é que as fazendas estavam dando muito, mas muito lucro, e ele não tinha mais celeiros para guardar tudo que as suas fazendas produziam. E Jesus termina a parábola chamando esse fazendeiro de louco, porque ele vivia numa bolha, ele vivia só para ele, só para o seu dinheiro. E o texto diz assim: louco, esta noite vão pedir a sua alma. E aí? Você está rico de prosperidade material e falido espiritualmente, porque a sua vida está sendo focada apenas no que é material. Quantas pessoas esse fazendeiro rico exemplifica nos nossos dias? Quantas pessoas que vivem numa bolha, que confiam demais no seu dinheiro, que confiam demais no seu cartão de crédito? Tome cuidado com isso. Terceira recomendação importante é essa daqui: busque viver uma vida simples, com gratidão, com contentamento. Olha o que o apóstolo Paulo vai continuar nos ensinando, 1 Timóteo 6, de 6 a 8. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que se vestir, estejamos com isso satisfeitos. Buscar viver uma vida simples, com gratidão e com contentamento. Sabe, gente, isso a gente não nasce sabendo. A gente não nasce sabendo viver com simplicidade, a gente não nasce sabendo viver com gratidão, e a gente não nasce sabendo se contentar com aquilo que a gente tem. Isso a gente precisa aprender. A gente precisa aprender com a vida. Se você educa o seu filho comprando todos os brinquedos que saem ao mesmo tempo, ele não vai ter tempo de curtir um brinquedo, porque logo ele terá outro, e mais outro, e mais outro. E aí a gente fica com essa sensação de que o que a gente tem nunca é o suficiente, a gente precisa de mais. E assim é na vida, assim é na coleção de pares de sapatos que você tem, de bolsas. Nem vou falar aquela marca para não assanhar, porque a dia dos namorados está chegando, você vai pedir isso para o seu marido, ele vai me bater quando terminar o culto. Nem vou falar a marca daquela bolsa, mas você sabe, tem uma loja no shopping aqui de Mogi, tá? Ok, você sabe o que eu estou falando, você sabe. Mas uma bolsa dessa marca não é o suficiente, a gente precisa de sempre mais um. E aí a gente vai viver assim, a gente não tem contentamento com o que a gente tem. A gente está vivendo em função daquilo que a gente não tem. Então eu tenho uma camisa super bonita, como essa daqui, que foi presente da Karen, minha nora, mas eu já estou pensando numa outra camisa que eu preciso, que tem que ser mais bonita do que essa. E aí a gente vai vivendo sem contentamento, porque a gente não valoriza o que a gente tem. A gente precisa aprender a viver com satisfação. Sabe, irmãos, tudo que a gente adquire nessa vida vai ficar aqui. José, personagem da nossa série deste mês, ele morreu, gente, 110 anos, bem vividos. Mas tudo o que ele conquistou ficou. Não levou com ele. Tudo ficou aqui. Vai acontecer comigo, com você. Mas a gente precisa viver em busca de coisas que nunca vão desvalorizar, que até na eternidade elas têm valor. A gente precisa viver com amor, com fé, com esperança. E nós estamos vivendo em busca de prosperar. Eu tenho um amigo querido que ele saiu de uma família com muitas dificuldades financeiras, vivendo na zona leste de São Paulo, e Deus o fez prosperar. O colocou numa multinacional, e ele era um crente fiel, mas aí ele se perdeu um pouco. Começou a valorizar mais o dinheiro do que a sua família, começou a valorizar mais a prosperidade do que o seu caráter, do que os seus amigos. Começou a se afastar.
Aí Deus deu um chacoalhão, e louvado seja o nome de Jesus, ele acordou, e voltou a ser a pessoa amada e querida de todos os seus amigos e da sua família. Às vezes a prosperidade nos faz empobrecer, quando a gente perde a simplicidade, quando a gente perde o caráter, e quando ela rouba da nossa vida a visão das coisas mais importantes. E as coisas mais importantes do mundo são os nossos relacionamentos com Deus e com as pessoas. A gente tem que aprender a prosperar sem empobrecer. Quarta recomendação bíblica: use a sua prosperidade para servir a Deus e para servir o reino de Deus. Use a sua prosperidade para servir a Deus e o reino de Deus. Olha o que nos ensina o texto. 1 Timóteo capítulo 6, verso 18. Ordene-lhes. Paulo explicando para Timóteo, um jovem pastor, para orientar os membros da sua igreja, especialmente os ricos. Ordene-lhes que pratiquem o bem, que sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Impressionante quando a gente começa a prosperar e a gente começa a se tornar uma pessoa mesquinha, avarenta. Não éramos antes de prosperarmos, mas a gente começa a prosperar e a gente se transforma num miserável mesquinho, num tirano, gente que só quer ganhar para si, só quer ajuntar para si, que quer viver numa bolha, e nós nos transformamos em pessoas horríveis. Às vezes pessoas que são evangélicas começam a prosperar e, por incrível que pareça, abrem mão de contribuir financeiramente, porque quanto mais tem, menos quer dar. Olha a orientação do Paulo: ordena para os ricos que eles sejam ricos em boas obras, que eles sejam generosos. Provérbios capítulo 11, 24 e 25, sabe o que diz? Diz isso daqui: há quem dê generosamente e venha aumentar as suas riquezas, e há os que retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Olha que palavra espetacular do livro de Provérbios, capítulo 11, 24 e 25, falando da generosidade. E quanto mais Deus nos abençoa, irmãos, mais nós precisamos servir a Deus e servir o reino de Deus. Quando nós não ofertamos na igreja, isso pode manifestar a nossa ingratidão para com o Deus que nos abençoa. Porque tem gente que prospera e empobrece no seu caráter, achando que prosperou porque é inteligente. Quem é que deu o seu trabalho? Quem é que deu a sua competência? Quem é que te dá saúde para trabalhar? Deus. Mas aí a gente esquece de Deus. Isso tem um nome. Esse nome é ingratidão. Deuteronômio capítulo 8. Há um discurso de Moisés incrível para o povo que está quase entrando na terra prometida. O discurso de Moisés é o seguinte: quando vocês entrarem lá, não se esqueçam. Não se esqueçam de tudo que vocês padeceram, que eu livrei vocês, e não se esqueçam que eu prometi essa terra para vocês. Para quando vocês chegarem lá, vocês não acharem assim: nossa, nós conquistamos isso pelo nosso esforço. Nós temos uma capacidade enorme de esquecer as coisas e esquecer de Deus, especialmente quando a gente prospera. Tome cuidado com isso, meus irmãos, minhas irmãs. Finalmente, quinta e última recomendação: você quer prosperar sem empobrecer? Nunca perca a sua fidelidade e a sua gratidão a Deus. Olha o texto. E aí eu volto para José, capítulo 41, versos 51 e 52. José pôs no seu primeiro filho o nome de Manassés e explicou assim: Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos e toda a família do meu pai. No segundo filho pôs o nome de Efraim e disse: Deus me fez prosperar
na terra onde tenho sofrido. Deus me fez prosperar. Ele não escreveu assim: eu prosperei na terra em que eu sofri. Ele tem consciência e tem gratidão que foi Deus que o elevou de prisioneiro a primeiro-ministro. Ele conserva a fidelidade a Deus e ele conserva a gratidão àquele Deus que nunca o abandonou, nem no poço onde ele foi lançado, nem na casa de Potifar, nem na prisão. Ele continua com um coração grato. Tem muitas pessoas que prosperam e empobrecem porque se esquecem de Deus, esquecem da fidelidade a Deus. José não perdeu a sua fidelidade, ele não perdeu a sua integridade, não perdeu. Ele é a mesma pessoa. Eu gosto muito de um texto que está em Provérbios capítulo 30, verso 7 a verso 9. É um sábio, um sujeito que se chama Agur. O Agur escreve assim: Senhor, não me dê a pobreza, para que eu reclamando venha te aborrecer. Mas Senhor, também não me dê muita riqueza, senão eu posso te esquecer de ti. O Agur está nos ensinando a ter equilíbrio. Às vezes nós queremos uma vida de prosperidade sem Deus. E acredite, irmãos, isso pode ser uma grande armadilha. A gente pode empobrecer prosperando. E pode ter certeza, as pessoas mais pobres que existem são aquelas que só têm dinheiro. E tem um bocado de gente assim. Gente que só tem dinheiro é gente pobre. Gente que empobreceu. Que se esqueceu de família, se esqueceu de amigos, se esqueceu de Deus. A gente não pode querer uma prosperidade desse jeito. Não pode. Tome cuidado. Eu tenho um amigo, o Júnior está aqui, que também conhece. É um diácono que a nossa igreja, que os diáconos, especialmente da IBCS, conhecem. É o Fernando Reis. Fernandão contou uma história esses dias e me mostrou a foto para provar que era verdade. Ele contou a história de uma pessoa que trabalhava, era um membro de uma igreja batista lá em São Paulo, que trabalhava numa empresa. Mas ele não era um crente muito correto, não. Infelizmente ele tinha os seus erros. E ele gostava de escondido jogar na loteria esportiva, jogar na quina, naquele tempo tinha quina. E aí, na segunda-feira, ele pegou o bilhete e ele, puxa vida, ganhei na quina. Benção! Estava no trem e olhou o bilhete. Quando ele chegou na empresa, a primeira coisa que ele fez foi se dirigir ao chefe dele, seu supervisor, e falou um monte para o chefe. Xingou o chefe, xingou os amigos e foi embora para a lotérica. E quando ele chegou na lotérica e vai conferir, 278 pessoas também ganharam na quina. E o valor total do prêmio deu R$255. E aí? Olha, irmãos, não vou fazer isso, tá bom? Não vou fazer isso. Deu certo porque Deus é bom e misericordioso. Essa pessoa se arrependeu e foi procurar o Fernando e confessou para ele o pecado. Falou assim: puxa, eu vou ser mandado embora. Eu pedi a conta. Assim, não chegou ainda, mas eu pedi a conta. Xinguei o meu supervisor e agora? Miserável, ajoelha aí, nós vamos orar. Confessa seu pecado. Ele confessou o pecado. Quando ele levantou, o Fernando deu um conselho: chega amanhã, 1 hora antes do trabalho. Já chega, põe o seu uniforme, começa a trabalhar. E se alguém falar, você lembra daquela passagem lá de Davi, quando ele é capturado pelo rei filisteu, ele finge que está louco, finge que você surtou. E Deus é tão bom e misericordioso que todo mundo achou que ele tinha surtado. E ninguém perguntou nada para ele, e está tudo certo. Irmãos, mas
Mas eu posso dizer para você, Deus é misericordioso, mas a gente não pode abusar. Cuidado, o mundo dá voltas. O mundo dá voltas. Deu com José. E se Potifar, que mandou prender o José, se Potifar tivesse pego uma outra pessoa no lugar de José, a primeira ordem que José ia dar no Egito era mandar prender a Potifeira, que não era Potifeira, e o Potifar. Mas José lhe prosperou e não empobreceu. Como é que eu termino essa fala, meus irmãos? Termino dizendo duas lições finais. Primeira, ninguém viverá na adversidade para sempre. Ninguém. A adversidade vai chegar uma hora que vai passar. Vai passar. José é um exemplo disso. Segundo, ninguém precisa perder a integridade e empobrecer quando a prosperidade nos visitar. Ninguém. Termino contando a história de um rei que tinha o seu principal conselheiro, um sábio, morrendo. E esse rei se aproximou do seu sábio, foi até a sua cama, o seu leito, e disse: puxa vida, você vai morrer, você vai me fazer tanta falta. Então eu queria pedir para você um conselho. E eu sei que você é muito sábio, então eu queria te pedir um único conselho, que me valesse para os dias mais tristes da minha vida, ou para o mais triste da minha vida. E eu queria que esse mesmo conselho me valesse para os dias mais alegres da minha vida. Mais alegres. Queria um único conselho que me valesse para as duas situações. Para que quando eu estivesse triste, esse conselho me desse ânimo. E para quando eu estivesse com muita felicidade e querendo voar, que esse conselho me segurasse. E o sábio falou: puxa, isso é fácil. Pegou uma caneta, escreveu 3 palavras: tudo vai passar. Quando você estiver muito triste, muito aflito, muito sobrecarregado, acredite, tudo vai passar. Porque tem um Deus que cuida da gente. E vai chegar uma hora que Ele vai decretar a bonança. Tudo vai passar. Mas quando você estiver muito feliz, se você estiver prosperando, acredita, tudo vai passar. Por isso não perca a sua integridade, a sua humildade. O mundo dá voltas. Quem você pisa hoje, amanhã você vai ter que engraxar o sapato. Tudo vai passar. Quando tudo estiver bem, continue sendo a mesma pessoa, sendo fiel a Deus. Tudo vai passar. Quer orar? A equipe de louvor está vindo aqui à frente. Nós vamos falar com Deus. Minha oração é que você prospere, e prospere muito, sem empobrecer. Pastor Eberson está vindo aqui orar por nós, já pedindo que Deus nos leve em paz após a canção que vamos entoar para a glória de Jesus. Senhor Deus, Pai bendito, nós agradecemos, ó Deus, pelo que o Senhor pode trazer aos nossos corações neste fim de tarde, início de noite. Que nós possamos, ó Deus, saber viver, ó Deus, em meio a cada situação da vida pela qual nós passamos. Sabemos, ó Deus, que sempre podemos confiar contigo, em momentos adversos, mas também nos momentos que não são adversos. Que nós nunca possamos perder o foco em Cristo Jesus, nunca perder o foco em Ti, ó Deus, para que possamos viver as nossas vidas com integridade, sabendo que o Senhor é nosso Deus e é o Senhor que nos sustenta e nos guarda e cuida das nossas vidas. Por isso eu oro e peço que
Que o Senhor nos guarde ao longo desta semana. E eu faço esta oração, Pai, em Cristo Jesus. Amém. Vamos colocar em pé, querido.